Agradecemos por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa casa que nos é tão cara, para aproveitarmos esse momento de interiorização, de reflexão, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina que é tão maravilhosa, que tanto nos ajuda na nossa caminhada evolutiva. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado e, por certo, ajudado por esses amigos que aqui estão. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, falando o que estamos fazendo com os nossos talentos. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Feliz, contente? Hoje eu cheguei aqui e fiquei meio frustrado, né? Agora acabei de me frustrar, por quê? Cheguei aqui e encontrei com o Luiz, o cavanhaque preto. Rogério, todo mundo sem camisa. Me pergunta se eu estou sentindo frio, que eles estão com calor, né? Ângelo, Rogério. Quer dizer, e por incrível que pareça, todos têm mais idade que eu. Não vou dizer que são muito mais velhos, né? Mas você vê, eu novo de barba branca, né? Sentindo um frio danado. E os mais idosos aí esbanjando, né? Suas barbas ainda pretinhas. Eu perguntei ao Luiz, você está pintando a barba, né? Ele falou, você está brincando comigo, né? Enfim, né? Vamos iniciar aqui a nossa noite. Eu espero que cada um de vocês receba aquilo que veio buscar, saia daqui melhor do que chegou, que a gente consiga aí de alguma maneira plantar alguma sementinha, tentar despertar algo dentro de cada um de nós, para que a gente busque alguma reflexão mais profunda, para que a gente consiga realmente efetivar alguma mudança na nossa vida, na nossa caminhada, aproveitar o momento em que nós vivemos, né? Muita gente diz que é um momento extremamente complicado, a gente percebe que tudo está muito à flor da pele, né? O momento realmente nos traz reflexões um pouco mais profundas, as nossas vidas são abaladas muitas vezes por fatos muito mais próximos do que eram antigamente. Então, diante de tudo isso que nos envolve, de toda essa psicosfera do planeta, de todos os problemas que assolam o planeta, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Eu tenho extrema dificuldade em compreender parábola. Extrema dificuldade. Acho difícil, algumas, confesso a vocês, acho chato, porque não consigo entender da maneira correta, então eu preciso ler, reler, estudar, buscar outra opinião, mandar um zap para alguém. Então eu tenho dificuldade. No mês passado, uma outra casa espírita onde eu fui fazer um estudo, me pediu para fazer um estudo de uma parábola. Não foi essa, foi uma outra parábola, né? E eu olhei e falei... E eu não gosto de dizer não, né? Eu acho que quando a gente se coloca à disposição para fazer algo, eu acho que, né, quando chega um convite, eu acho que a gente tem que realmente aceitar. E eu pensei em não aceitar, acabei fazendo e tal, e aí terminou, me indicam outra parábola. E aí comecei a pensar, e quando a gente começa a pensar em algum tema, em alguma coisa, aquilo parece que começa, né? Parece não, começa. A gente começa a receber informações, né? As coisas começam a chegar. Eu recebi uma mensagem de um amigo, de um companheiro que faz campanha comigo, me fazendo um questionamento e uma sugestão, né, sobre o uso da riqueza, do dinheiro, dessa diferença que a gente percebe no momento com muito mais ênfase, as pessoas muito mais preocupadas em ter
do que ser. As pessoas muito mais preocupadas em acumular bens materiais. O momento em que a gente abre a internet e vê que as vidas que ali são representadas através das fotos, das imagens, dos momentos, não é a vida real das pessoas, que as pessoas publicam realmente os momentos em que elas estão melhores. Para tirar uma foto e botar lá no perfil, ou botar no Facebook, ou no Instagram, ou qualquer coisa, a pessoa hoje tira 200 fotos. E para escolher uma, ela escolhe, passa, bota filtro e pá, e aí posta. E aí a pessoa olha, a gente abre e fala, nossa, fulano tá bonito, né? Oh, olha como tá chique. Hã? Família Margarina, isso aí, né? Ou então posta foto num lugar bonito, se alimentando numa mesa farta. Então nós acompanhamos esse momento, nós vivemos isso. Isso está muito impregnado na gente. Para a gente poder se livrar disso, é muito difícil. Porque a gente não consegue se distanciar daquilo que está muito próximo de nós, na nossa mão. Que é um objeto de comunicação que aproxima as pessoas que estão longe de nós. Essa semana meu filho me chamou a atenção em relação a isso. Falou, papai, você está com a mania feia. Né? Porque ele trabalha comigo, a gente trabalha um pouco distante daqui. E às vezes eu estou conversando com a pessoa aqui, resolvendo alguma coisa com Valéria, e automaticamente eu pego o celular e abro o Zap. E depois que eu abro o Zap, eu fecho o Zap e eu já vou com o dedo automaticamente no Instagram. Percebam se não fazemos isso aí. É automático. Você vai lá ver a mensagem, quando você fecha o WhatsApp, você vai no Instagram. Aí abre o Instagram e aí você dá uma zapeada, puxa para cima, para quando você vê, você está desligadão. Passou, cara. A pessoa está ali sentada do teu lado esperando e você está. Aí você olha o negócio, aí você fecha, vai no Facebook, quem tem o Facebook. Nós estamos assim. É automático, nós estamos automatizados. Então percebam como nós precisamos mudar as nossas atitudes, né, e retomar a base. Alguns meses atrás eu estava conversando com o Rogério, e o Rogério comentou comigo de uma publicação, eu não me recordo bem se eu estiver falando algo errado. Você comentou comigo que, não sei se a Federação Espírita Brasileira e tal, fez uma publicação, né, uma campanha para que voltasse o Espiritismo, precisava voltar à sua base. Ou seja, retomar o quê? Kardec. A base. E ele ainda fez um comentário comigo que ele disse, se eles assumiram que precisam voltar à base, é porque eles se distanciaram. Se distanciaram. Se eles se distanciaram, quantas pessoas foram influenciadas por esse distanciamento? Quantos movimentos espíritas? Quantas pessoas que seguem os movimentos espíritas? Os seus, os creusos, e aí por diante. Então imaginem vocês como nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados, gota a gota. Para a gente poder sair dessa teia, dessa caixinha, é preciso muita força. A gente tem que fazer uma força incrível para a gente não entrar em conflito, ou seja, para a gente não baixar a nossa vibração. Porque uma vez que a gente entra em desequilíbrio,
o esforço que nós temos que fazer para retomar o caminho, para voltar àquele ponto em que nós estávamos, é enorme. É enorme. Vamos pegar aqui uma experiência material. Quebra uma empresa. A sua empresa quebra. Para você recomeçar, para você refazer. Imagine o esforço que a pessoa tem que fazer para começar tudo de novo. No ambiente familiar desarmonizado, uma separação, filhos, família, briga. Quando isso ocorre dentro de casa, o esforço que nós precisamos fazer para retomar a paz e voltar ao ponto em que estávamos é enorme. Toda reconciliação é extremamente dolorosa e difícil. Por isso é que desviar do caminho não é mais permitido para nós. Não pode ser. Nós, cada um de nós que aqui estamos, para quem está em casa, que vai escutar em casa, nós não podemos mais nos permitir sair do caminho. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque a gente não vai ter uma desculpa que quase todo mundo usa. Eu não sabia disso. A gente não vai dizer isso. E se a gente proferir essas palavras, se elas saírem da nossa boca, a gente vai saber que vai estar mentindo. A nossa consciência vai nos julgar. Então, por isso é tão importante que a gente se conheça, que a gente se entenda, que a gente procure refletir mais profundamente as mudanças que precisamos fazer, que a gente, entenda quais são os nossos talentos, os nossos objetivos de vida. Porque senão a gente vai ficar nesse marasmo. Hoje de manhã ainda estava conversando com o pessoal da campanha do Quilo, uma menina estava falando comigo, falou, a gente tem muito que aprender, tem muito que fazer, tem muito sei o quê, mas se a gente errar, a gente tem a oportunidade de voltar. Eu falei, mas não se esqueça que o planeta está em transição. Dependendo do erro e dependendo da insistência na trajetória que nós estamos, pode ser que a gente não volte para cá. Renascer todos vamos. Reencarnar faz parte da evolução. Mas aqui, depende de nós. Então, para a gente falar dessa parábola, prometo a vocês que eu vou tentar ser o mais objetivo possível, sutil possível, mas a gente precisa entender a parábola, ela é muito curtinha, eu acho que a grande maioria já deve ter ouvido. E a parábola diz o seguinte: havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhe Jesus. Porque parábola, eu acho até que eu separei aqui, eu tenho uma briga danada com esse, significado de parábola, não sei se todo mundo sabe o que é importante a gente saber, É uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Exemplo, parábola dos talentos. Então, Jesus se utilizava muito de parábolas. Quando ele estava reunido com os apóstolos ou em alguma outro tipo de conversação, ele contava uma história curta, sempre com conteúdo moral, algo central. Mas aí o que me instiga, o que me deixa mais assim, com mais dificuldade no entendimento das parábolas, é que eu leio as parábolas, e talvez isso aconteça com a maioria, eu leio as parábolas e entendo de uma maneira muitas vezes diferente daquilo que está sendo explicado. E se cada vez que a gente for ler uma parábola, a gente se atentar para uma frase, para
para um chamado, a gente pode ter realmente interpretações diferentes. Como essa parábola do talento, a gente vai ver que Kardec aqui, ele inclui ela no capítulo 16, que é servir a Deus e a Mamon. Mamon é riqueza. Mamon é dinheiro. Mas não é só riqueza, dinheiro, é o destino que nós damos à riqueza e ao dinheiro. Então Kardec diz que você não pode servir a riqueza e a Deus. Mas ele não diz, quando Jesus diz ao amigo lá durante uma conversa, um bate-papo dele, que diz, deixe seus bens aqui e siga. Ele não quis dizer que para você seguir Deus ou para ser bom, você precisa se dispor dos seus bens materiais, absolutamente. Ele quis dizer que você precisa o quê? Não ter apego aos bens materiais. Então é isso que a gente vai tratar, que a gente vai conversar, mas eu faço questão sempre de estar colocando essas perguntas, eu ainda brinquei com a Valéria, que agora eu estou com mania de pergunta, porque a pergunta ela abre um pouco mais o horizonte para a gente. Então Jesus, nessa conversa lá com os apóstolos, no Monte das Oliveiras, ele diz o seguinte, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi, se negociou, e aquele dinheiro ganhou mais 5. O mesmo ocorreu com aquele que lhe deu 2 talentos. Ele negociou, trabalhou e ganhou mais 2 talentos. E aquele que ganhou 1 talento, deixa eu ver aqui que eu me perdi, 2, passando logo o tempo, o Senhor voltou e chamou cada um a prestar contas. Eu não sei o que vocês estão acompanhando, eu não sei o que a cabecinha de vocês está pensando, se só o fato ou vocês estão fazendo alguma ligação com a nossa existência. Mas escutem bem e reflitam. Então, ele chamou um por um e aquele que pegou 5 talentos disse, Senhor, entregaste-me 5 talentos, estão aqui os 5, mais 5 que eu lucrei. Então o Senhor disse, bem-estar, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, me deste 2 talentos. Aqui estão os 2 e mais 2 que eu ganhei para o Senhor. Servo bom e fiel, pois que foste fiel com pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha na alegria do teu Senhor. Então veio em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse, Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. E o homem entregou 1 talento que ele tinha recebido. Então, o homem lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu, tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos, porquanto dá-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Ou seja, quem muito tem, mais receberá, e aquele que tem menos, perderá aquilo que tem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-ei o mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então vejam vocês que se a gente pegar, ler a parábola e parar para pensar, como Kardec aqui
coloca ela dentro de um contexto extremamente material, e é por onde nós vamos começar as nossas reflexões, a gente chega à conclusão de que, lendo essa parábola, conseguimos nós nos sintonizar, nos ver dentro dessa parábola? Quem é esse Senhor que Jesus diz aqui? Que foi viajar? Deus. Hã? Quem são os servos? Fazem ideia de quem são os servos? Hã? Nós, a humanidade. O que são os talentos? Aqui no contexto, dinheiro, né? Talento naquele tempo, eu não vou me aprofundar, mas talento era uma quantidade muito grande de dinheiro. Se a gente for na internet pesquisar, alguns dizem que valia não sei quantos denários, outros não sei quantos, enfim. Mas valia uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, aquele que recebeu muitos talentos, se a gente for trazer para o nosso campo moral, para a nossa vida, vamos imaginar nós reencarnando, retornando ao corpo físico, recebendo muitos talentos. O que seriam todos esses talentos que nós podemos receber para a nossa trajetória? Seríamos espíritos mais elevados ou menos elevados? Mais capacitados, usando uma palavra melhor, ou menos capacitados? Necessitaríamos nós, para a nossa trajetória, de mais talentos? Teríamos nós a capacidade de receber muitos talentos e daríamos conta de multiplicá-los? Ou seríamos nós esse trabalhador que recebeu, esse servo que recebeu um talento e nem assim ele conseguiu fazer bom uso, escondeu o talento e não conseguiu caminhar, não conseguiu progredir, não conseguiu evoluir? Porque vejam que Jesus faz questão de dar 3 exemplos. Um que recebe 5, um que recebe 2 e um que recebe 1. O que recebe 5, e ele diz, de acordo com sua capacidade. O que recebeu 5 tem uma capacidade maior do que aquele que recebeu 2 e 1. O que recebeu 2 tem uma capacidade maior do que aquele que recebeu 1. Por quê? Porque Deus dá a cada um de nós o necessário, aquilo que nós necessitamos, precisamos e que temos a capacidade de multiplicar. Não interessa qual seja ou quantos sejam o nosso talento. Cada um que temos a capacidade de multiplicá-lo, de fazer florescer. Só que se a gente não acreditar nisso, a gente não consegue botar isso em prática. Porque nós temos um defeito enorme. A gente sempre busca olhar para o lado. Fazer comparações. E a gente sempre se compara com quem tem mais que a gente. Dificilmente a gente vai se comparar com quem tem menos. A nossa régua está sempre mais alta. Se 2 pessoas nascem, iniciam a sua trajetória, uma nasce lá na favela, sem condições nenhuma, sem ter internet em casa, a mãe não fica em casa, não teve um aconselhamento direcionado, seja ele moral, seja ele financeiro. O outro nasce abastado, com dinheiro, os pais têm dinheiro, computador com internet, quarto exclusivo para ele.
tempo de sobra, faz curso de inglês, faz esporte, a vida tranquila. Quantos casos assim nós conhecemos? E esse que nasceu provido de dinheiro e de boas condições, quando chega na sua juventude ou no início da sua vida adulta, se vê derrotado. Não conseguiu progredir, não conseguiu evoluir, não passa de ano na escola, não ingressa na faculdade. E aquele lá da favela faz um esforço sobre-humano e consegue entrar numa faculdade, muitas vezes vira um médico, vira um engenheiro, cumpre o seu papel, coloca para fora tudo aquilo que ele recebeu, mesmo não tendo condições. Vejam, partiram do mesmo lugar. Iniciaram suas vidas no mesmo momento. Só que um recebeu muitos talentos, ajuda, benefícios, facilidade, chamem como quiser. As leis naturais, as leis de Deus chamam de talentos. São oportunidades para ele colocar em prática tudo aquilo que ele precisa para a sua evolução. O outro nasceu no meio totalmente desprovido e com muito mais dificuldade conseguiu colocar e crescer e multiplicar aquilo que recebeu, mesmo sendo pouco. Então, o que a gente vê nessa parábola, o que é importante para a gente ter para nós, é que nós não podemos ter medo. Jamais. Aquele servo que recebeu um talento teve medo e enterrou o talento com medo de perder o único talento que ele tinha recebido, porque ele sabia que o Senhor iria cobrar o talento. E o medo fez ele recuar. Se a gente aplicar isso na nossa existência, na nossa vida, vejam se não se parece com a nossa vida, com a nossa caminhada. Cada um de nós aqui tem um talento. Eu conheço vários aqui. Vários aqui. Aqui nós temos pessoas com capacidade comercial fantástica, professoras, desenhista, de mão cheia. Se ele puxar um desenho ali e mostrar, vocês não acreditam. Biólogo, engenheiro, policial. Temos aqui. Um pedreiro, uma faxineira, uma cozinheira. Já pensaram na comida que nos alimenta? Alguém aqui conhece a religião, os Testemunhos de Jeová? Eu tenho algumas funcionárias que são Jeová. Elas sentam para almoçar, botam um prato, fazem uma prece e se alimentam. Não sei se é a única religião que faz isso, acredito que tenham muitas outras, né? Mas o Jeová faz isso. Faz isso. Não deixa de fazer. E quando elas estão perto de mim, né? Quando a gente está trabalhando e tal, elas estão perto de mim, eu silencio, faço a minha prece, porque eu não tenho esse costume. Não tenho esse costume. Mas eu comecei a refletir sobre isso. A pessoa que faz a comida, ela imprime a sua energia no alimento. Ela imprime no alimento a sua energia. Então, a pessoa que faz o alimento com amor, com carinho, com dedicação, que tem talento para aquilo, você se alimenta daquela comida e se sente super bem.
super bem. Pode ser uma comida simples, feita num lugar simples, da maneira mais simples possível. Mas ela imprime tanto amor, tanto carinho naquilo que ela faz, ela tem tanto talento para aquilo, que ela transmite para as pessoas, e quando a pessoa se alimenta, se sente bem. Agora, tem lugar que você pode comer a melhor comida do mundo, que a comida vai lhe fazer mal. Por quê? Porque quem está fazendo não faz com amor, não faz com carinho. Está fazendo aquilo ali por obrigação. E quando a gente faz uma prece antes de se alimentar, o que a gente faz com o que está ali na nossa frente? Agradece. Mas o que o nosso pensamento, a nossa energia influencia naquele alimento? A gente não ajuda a dissipar? É uma coisa simples. Eu, como espírita, que estudo, que leio, que tenho minhas dificuldades para entender, porque mando mensagens para vários amigos, fazendo questionamentos, deveria saber disso. Deveria saber disso. Fazer uma prece antes de se alimentar. Agradecer o alimento. Por quê? Eu estou imprimindo a minha energia, agradecendo por aquilo ali. Naturalmente que aquilo vai me fazer bem se eu faço isso. Quando nós estamos na sala, na antessala ali do médico, antes de uma consulta, eu li isso num livro, nunca mais esqueci, uma psicografia, o Espírito dizia: eu jamais, nos tempos atuais, iria me consultar com o médico antes de fazer uma prece. Para que aquele médico seja inspirado, ajudado, auxiliado, que ele receba o necessário para me ajudar, de acordo com o meu merecimento, de acordo com a minha necessidade. Nós somos espíritas, nós acreditamos nisso. Na força do pensamento, energia, emanação, ação e reação. É assim que funciona. Nós estamos aqui envolvidos exatamente nisso. Então, que uso nós estamos fazendo, não só do nosso conhecimento, mas do nosso talento? Que uso nós estamos fazendo do dinheiro que temos? Porque alguns aqui podem ter dificuldade financeira, mas muitos não têm. Muitos não têm. Muitos têm até facilidade. Dar dinheiro é fácil. É fácil. Porque normalmente quem dá dinheiro dá o que sobra. Não é crítica. As instituições precisam de dinheiro. O Laje precisa de dinheiro. A Casa dos Pobres precisa de dinheiro. É importantíssimo e muito necessário. Mas a gente dá aquilo que tem em excesso. Então isso é fácil. Quando a gente dá algo, como o fato lá do bolo que ocorreu com o Chico, que tem uma história, né? Que o Chico chega em casa, ele senta para comer, batem na porta, ele ia comer um pedaço de bolo, e aí batem na porta dele e pedem um prato de comida. Ele pega e dá, ele ia comer aquele, não tinha outro. E aí ele fecha a porta, tal. A vizinha de fundo bate na janela, fala: seu Chico, um prato de comida para o senhor. Vejam a providência divina, veja como funciona, como acontece a ligação. Nós somos espíritas. Nós precisamos acreditar nisso, fazer acontecer. E aí eu me lembro do Roberto, do Rogério, do Ângelo, que são administradores lá do Laje, que estão trabalhando no Laje, estão lá há 20 anos.
E eles falam exatamente isso. Quando a instituição mais precisa, aparece um dinheiro. Alguém doa. Se não tiver fé, ninguém assume uma instituição que não tem o que vender e que tem um custo mensal de quase 300 mil reais. Quem é, em sã consciência, que consegue administrar algo que custa mensalmente quase 300 mil, sem nada para vender? Sem comércio. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Se a pessoa não tiver fé, a pessoa não faz. Então vejam como é importante a gente entender o funcionamento, saber a nossa capacidade. Isso é talento. E o que é que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos? Se a gente, quando se aposenta, e a gente está lá com 65, 70 anos, e hoje uma pessoa com 65, 70 anos está ótima. Eu me lembro da minha avó com 60, era velhinha, super idosa. Hoje, com 60 anos, a pessoa está ótima, está bem, está uma menina. E aí a pessoa se aposenta e para de fazer, não faz mais nada para ninguém. O que vai acontecer? Vai vir a doença, vai vir a depressão, virão vários problemas e a pessoa não tem força para prosseguir. Por quê? Porque deixou de lado, enterrou os talentos. Então vejam como é importante a gente se manter vivo. E aí eu pergunto novamente, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Qual é o objetivo da vida? Não é a gente levar daqui o máximo de coisas que a gente puder? Não é isso aí? Ou estou errado? Se eu estiver errado, pode falar. Mas o que é esse máximo de coisa? Brilhante? Dinheiro? Barra de ouro? Conta bancária cheia? É isso? Não estou dizendo que é proibido a gente ter uma casa boa, um carro bom, nada disso. Mas esse é o objetivo? É isso que a gente tem que levar? Se a gente estiver pensando assim, a gente vai se afundar. E é muito importante a gente saber, nós não sabemos o dia da nossa morte. Hoje, na campanha do quilo, Francisco Sena, lá do Fraternal, chegou no Cordoeira, bateu na casa de um senhor que trabalha com a gente na campanha há muitos anos, só que ele não tem ido. Bateu, tudo bem, papapá, como é que está seu Vantuil e tal? A esposa dele morreu. Seu Vantuil, sim, morreu. Que dia? Dia 29. Acho que você nem sabe, né? Pois é. Ele também trabalha com a gente na campanha do quilo, faz a campanha do quilo. Morreu dia 29 agora, tem 4 dias. 4 dias que ele morreu. Caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital fazer, entrou na sala de cirurgia, teve uma complicação, morreu. Novo, ativo, era da Marinha. Senhor bem apessoado. Guardava a data de nascimento de todo mundo. De todo mundo. Morreu. E aí? A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Se a gente não começar esse processo o quanto antes, vai chegar um momento, a gente vai ser pego de surpresa e a gente não vai poder dizer, eu não sabia. Porque acreditem, gente, a gente tem mania de achar que coisas não acontecerão com a gente, mas a gente vai morrer. Não tem escapatória. E isso tem que ser dito e tratado de maneira clara.
A gente tem que exercitar isso, a gente tem que ensinar isso, a gente tem que explicar isso para as pessoas. Os jovens têm que se frustrar, têm que entender que o processo da vida tem início, meio e fim, e que a gente precisa trabalhar aquilo que a gente tem dentro da gente. Não importa qual seja o meu talento, eu preciso fazer da melhor maneira possível aquilo que me cabe. Não importa onde eu trabalhe, eu preciso fazer a minha parte. E ponto final. Se você está em algum lugar trabalhando numa empresa que você não gosta, seja o melhor daquela empresa, porque alguém vai te ver e vai te tirar dali e vai te levar para uma outra melhor. Agora, se você ali faz um péssimo serviço, quem é que vai olhar para você e vai falar, pô, o cara é bom? Não, pô, esse cara não serve para nada, deixa ele para lá. Esse é o processo. Assim funciona a vida. Se nós nascemos com muito dinheiro, a gente tem que saber o quê? Dar andamento a esse dinheiro. Então, olha só o que está lá no capítulo 16, no item 7. Kardec diz, se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte do bem. Se ela não é uma causa imediata de progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento do processo intelectual. Então vamos procurar entender um pouquinho melhor isso. A letra está pequena, mas eu vou ler para vocês. Então aqui na questão 780, Marcha do Progresso, Kardec pergunta o seguinte, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre desse, ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Ele faz uma citação na questão 192, que eu vou ler para vocês aqui rapidamente, não poderia por causa do tempo, mas vou ler, porque eu acho interessante, porque Kardec pergunta, 192, por uma conduta perfeita podemos vencer já nessa vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelo intermediário? A gente pode dar salto? A gente pode passar direto? Os espíritos respondem, não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. No nosso atual estágio evolutivo, lá para frente tem qualidades que a gente não faz ideia que sejam. E alguns podem estar dizendo, pô, mas que chato. Não. Pô, isso é ótimo. Olha quanta coisa a gente ainda tem que aprender. E olha onde a gente está. Estamos numa casa espírita, procurando entender, compreender, buscar o sentido da vida, saber o que fazer para melhorar. Olha só como a gente está. Podemos estar muito longe do objetivo, do fim, e eu espero que sim, porque eu sempre digo isso, o prazer está na caminhada, né? O prazer está no trajeto, está no caminho que vai levar a gente até lá. Porque depois que a gente chega, chegamos. E aí? O que eu faço agora que eu cheguei? É como terminar uma corrida. Né? Os atletas, quando param, o que acontece com muitos? Entram em depressão, têm problemas, sentem dores no corpo todo. Por quê? Porque o prazer está enquanto ele está em movimento, enquanto ele está buscando objetivos. E é assim a nossa vida. Enquanto nós estamos na luta, buscando objetivo, colocando para fora os nossos talentos, buscando aperfeiçoar, buscando ser melhor, estamos felizes. Estamos buscando entender. Então vejam, não, a gente não pode dar salto. E aí na 780A, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem desde então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos.
como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também. Procede essa pergunta de Kardec? Povos muito inteligentes, avançados intelectualmente, são muito pervertidos às vezes? Procede ou não? A gente pode fazer algumas citações, né, Sueli? A gente pode fazer algumas citações. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então a gente percebe que a inteligência vem sempre primeiro, né? Na maioria dos casos, vamos dizer assim. Porque através da inteligência a gente consegue distinguir o quê? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Quem aqui se considera inteligente? Vamos, gente. Todo mundo se considera inteligente? Eu me considero inteligente. Todo mundo, né? Isso quer dizer que a gente consegue distinguir o quê? O bem do mal, o certo do errado. Erramos? Erramos? Como é que pode, gente? Não são os erros incomuns, não. Estou falando daquele erro que a gente sabe que está cometendo. Ou isso aqui não está certo. Está certo. Não vou nem olhar de novo. Já fiz. Já peguei. É assim que a gente acumula dívida, problema. Nos pequenos detalhes da vida. E aí, vamos voltar lá no talento. Nascemos numa família financeiramente abastada, com dinheiro. Deus concede a riqueza ou a miséria a determinadas criaturas para experimentá-las de modos diferentes. Na maioria das vezes, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Aqui tem uma referência da 814, que Kardec faz, os espíritos dizem, eu vou ler para vocês, eles falam sobre as nossas escolhas, que nós escolhemos, na maioria das vezes, a prova da riqueza ou da pobreza. Tá? Então está aqui, provas de riqueza e de pobreza, capítulo 9, Lei da Igualdade, 814. Porque Deus concedeu a uns riqueza e o poder a outros, e a outros a miséria, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Porque muitas vezes nós achamos que estamos preparados e capacitados para suportar aquela prova, para passar por aquela escolha, mas não estamos. Olha só o que eles dizem, o que Kardec diz. Tanto a prova da desgraça quanto a da riqueza são difíceis testes para o homem. Enquanto a miséria pode provocar a revolta com a providência divina, a riqueza incita aos excessos. Então é claro que isso aqui, gente, eu não estou dizendo que não vale a pena ganhar dinheiro, que a gente não pode ganhar dinheiro. Claro que a gente pode. A gente deve lutar pela melhoria, porque senão a gente seria contra a lei do progresso, a lei do trabalho, que é tão valorizada pela doutrina, tão estudada por Kardec,
Trabalhe, estude, progrida. Mas se você consegue angariar fundos, dinheiro, você tem que dar um destino correto para ele. Ah, Sandro, mas eu não posso usufruir? Deve. Compre um carro que você gosta, mora numa casa boa, compre uma boa cama, tenha lá uma piscina, uma sauna. Não importa. Mas olhe para o lado. Veja quantas pessoas necessitam do mínimo para poder sobreviver. E não tem. Não tem. A gente acha que está muito longe de nós. Eu já cheguei em residência, eu me arrepio de pensar, eu já cheguei em residência em que a mulher tinha o dinheiro para me pagar e o filho pedindo comida e ela deu um pão para o menino. E eu perguntei a ela, falei, pode dar a comida a ele. Ele falou, não tenho gás. E o dinheiro que ela precisava me pagar estava na mão dela e ela estava me dando. Olha a dignidade dessa pessoa. Isso é de cortar o coração. O que a gente faz num momento desse? Você vai lá, compra o gás, compra uma comida, entrega. Você quer que ele se exploda. Você tem que resolver a situação. Você não está ali à toa. Aquilo não aconteceu na tua frente à toa. Então vejam que a necessidade que nós temos de estar o tempo inteiro exercitando, buscando entender, e as oportunidades pequenas passam na nossa frente o tempo todo. O tempo todo. Um bom dia, uma boa tarde, um muito obrigado, um aperto de mão, um abraço, um pedido de desculpa, um me perdoa ou eu te perdoo. Coisas simples. Porque eu repito a cada um de vocês, nós não sabemos o momento em que iremos partir. E normalmente, quanto mais idosos nós ficamos, aí nós começamos a nos preocupar com o nosso retorno. Pelo menos aqueles que creem. Será que eu fiz tudo certo? Será que eu dei uma rateada aqui ou ali? Será que eu estou deixando algum rabinho? Não é? Porque a gente deixa. É necessário fazer essas reflexões, gente. Então ele continua. Pelas facilidades que a riqueza e o poder proporcionam ao homem, muito espinhosa torna-se esta prova, pois normalmente incita em apegar-se à matéria e o afasta da perfeição espiritual. E ele continua, entre os extremos da riqueza e da miséria, a grande maioria das criaturas transita nas reencarnações terrenas em estágios intermediários, sempre com vistas ao seu progresso espiritual. Vamos voltar na parábola. Um recebeu 5, outro recebeu 1 e um recebeu 2. Quem somos nós na parábola? Enterramos? Somos aqueles abastados com 5? E se a gente não der o andamento correto, a gente está enrolado? Ou somos aqueles intermediários que recebemos 2 talentos, podemos trabalhar nossos talentos com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de folga, cometemos erros, buscamos o acerto, somos o grupo intermediário. Lógico que dentro desse intermediário aqui, a gente pode ter o quê?
outras classes ali, né? A gente pode ter o intermediário melhorzinho, o intermediário mais ou menos, o intermediário piorzinho. Mas a gente tem que se situar. Nós precisamos entender isso, tá? E para terminar, ó, seja qual for, portanto, as nossas possibilidades materiais, saibamos usufruir corretamente os bens que o Senhor nos concede, na certeza de que a desigualdade das riquezas visa, acima de tudo, o nosso aprendizado espiritual e a exemplificação cristã. Então, meus amigos, leiam a parábola dos talentos, vejam se vocês vão entender melhor, né? Leia agora que a gente bateu um papo, você chega lá e dá uma lidinha, fala, legal, concordo com isso, discordo disso, acho que isso está errado, acho que é isso aqui. Pensem, tirem uma conclusão e comecem a mudar amanhã, a hora que você abrir o olho. Vai por mim. Ninguém tem tanto que não tenha nada para receber e ninguém tem tão pouco que não tenha o que doar. Certo? Muita paz e até a próxima.